Bonsoir, graça e paz, meu irmão. Ele é o nosso rei. Queria primeiramente fazer uma pergunta a você. Qual é a tua perspectiva em relação a Jesus como o seu rei, como o nosso rei? Pois é, esta semana nós vamos estar estudando sobre a perspectiva do rei messiânico em relação à tradição judaica e o evangelho. Como Jesus ele é apresentado como esse rei messiânico no evangelho. Bom, você chegou ao Mais o Mesmo, e o Mais o Mesmo ele é um programa produzido pela ILPN em Montreal, que tem como propósito principal de conhecermos mais da mesma escritura, mais das mesmas doutrinas e mais do mesmo Jesus. O Mais do Mesmo ele é quase sempre um programa ao vivo. Hoje, excepcionalmente, ele está sendo gravado, mas se Deus quiser, a partir de amanhã, quarta até sexta-feira, nós estaremos ao vivo juntamente com você. Bom, esse programa ele é primeiramente voltado para os irmãos da ILPN. Mas se você não congrega conosco e não faz parte da nossa igreja, você é mais do que bem-vindo. Você é o nosso convidado para estar conosco nesse programa de terça-feira a sexta-feira, das 18h12, aqui no horário de Montreal, e das 20h02, aí no horário de Brasília. Sempre às 18h02, para que a gente não esqueça a palavra do salmista, que está lá no Salmo 18, no verso 2, que ele diz o seguinte: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. Bom, como você bem viu aí no nosso encarte, o título que é dado hoje para essa semana, durante essa meditação, é Ele é o nosso rei. Eu quero agradecer a nossa irmã Kátia por essa arte tão bonita que foi feita. Ali tem os três reis magos, né? Belchior, Gaspar e Baltazar, né? E aí eu tenho o privilégio de ser aí os dois reis magos, brincadeira à parte. Mas antes de iniciarmos aí na introdução, eu queria ler um texto com você que vai também nos dar base para o nosso estudo, né, que teremos durante essa semana. Esse texto ele está em João no capítulo 18, no versículo 36 até o versículo 37. Ele diz assim, isso quando Jesus está sendo entregue a Pilatos. Ele diz assim, o próprio Jesus, disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, você é rei? Disse Pilatos. E Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão eu nasci e para isto eu vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. O estudo sobre o contraste entre a perspectiva ou a expectativa de um rei messiânico e a visão apresentada no Evangelho, ele é um tema profundo e central dentro da própria teologia cristã. Especialmente em como o próprio Jesus ele é apresentado na narrativa dos Evangelhos em oposição às expectativas judaicas da própria época. A partir desta semana, nós vamos estudar sobre a ideia da trilogia que o próprio pastor Wallace tem nos colocado. Nós vimos sobre Ele é o nosso descanso a semana passada com o próprio pastor Wallace, e hoje nós vamos estar exatamente refletindo, meditando sobre as expectativas do rei messiânico em relação ao evangelho. E aí eu tive a liberdade em dividir em 4 partes essa reflexão. Hoje nós vamos trabalhar com a introdução e vamos também falar sobre o conceito do rei messiânico na própria tradição judaica. Na quarta-feira nós vamos estudar sobre o rei messiânico apresentado através do evangelho, como o evangelho, os 4 evangelhos, escrito ali por Marcos, Mateus, João e Lucas, apresentam esse rei ou esse rei messiânico. Na quinta-feira nós vamos falar sobre o evangelho e a ressignificação desse Messias ou desse rei messiânico, né? E na sexta-feira,
que seria o último dia da nossa reflexão, eu quero trazer aqui algumas aplicações. Eu vou fazer uma recapitulação de tudo que nós vamos estar refletindo e meditando durante essa semana, mas eu quero finalizar com algumas aplicações, tanto práticas como aplicações espirituais para a nossa vida. Então, vamos aí ao nosso primeiro ponto. Primeiro, nós vamos falar hoje sobre a questão do conceito do rei messiânico na tradição judaica. Mas para que a gente primeiro desenvolva esse assunto, a gente precisa entender o que é Messias. O que significa essa palavra Messias? Essa palavra ela aparece no Antigo Testamento? Essa palavra ela aparece no Novo Testamento? Sim, essa palavra aparece nos dois testamentos. A palavra hebraica para Messias, que significa ungido, é Mashiach, ok? Então, a palavra Messias que é dado, aquele que é enviado, aquele que é ungido, significa Mashiach. E dentro do grego koiné, que era o grego da época, ao qual foi traduzido o Novo Testamento, é chamado de Christos. Então, para deixar claro aqui para você, o nome Jesus Cristo, Christos, não é o sobrenome de Jesus. Isso é um adjetivo dado a ele, ou seja, Cristo, Jesus, o Christos, o Messias, o ungido. Então, da mesma forma como o rei messiânico seria o rei Christos, né? O rei Messias, o rei Mashiach, o rei ungido, né? Então, analisando sobre essa definição de Messias, Messias era uma pessoa, ou a pessoa que era ungida, era uma pessoa escolhida pelo próprio Deus. Aquele que era ungido, aquele que era chamado de Messias, era uma pessoa escolhida pelo próprio Deus. Qualquer pessoa poderia ser ungida, não importa quem? Não. Por quê? Porque essa pessoa ela precisaria ser escolhida por Deus, e aí uma pessoa, um sacerdote, um profeta, ele viria com o óleo e ungiria a cabeça dessa pessoa, né? Como foi aí o próprio sumo sacerdote, Moisés ungiu Arão, né? Samuel ungiu o rei Davi, Samuel também ungiu o rei Saul. Então seria basicamente isso. Esse título ele aplica-se também aos patriarcas, a Abraão, a Isaac, ao Jacó, e ele também aplica-se ao próprio Ciro, o rei da Pérsia, né? Se você lembra ali na história, o próprio Ciro ele foi escolhido por Deus, escolhido para administrar, né, a parte do reino de Deus. Então Ciro foi escolhido pelo próprio Deus, e a própria palavra do próprio Senhor em Isaías, no capítulo 45, ele fala sobre isso. Nós vamos ver mais um pouco adiante. Veja, em Salmo 105, o próprio Senhor, né, no versículo 15, ele diz assim: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ou seja, as pessoas que eram ungidas pelo Senhor, né, na época ali no Antigo Testamento, tinham a responsabilidade de representar o próprio Deus, tanto no ofício do reinado, como profeta, como sacerdote. Então, eram pessoas que exerciam ofícios, funções importantes dentro da tradição, e eram pessoas que eram abençoadas, ungidas, eram feito como se fosse um selo sobre aquela pessoa, dizendo que aquela pessoa está sendo separada para Deus, para exercer um certo ofício, representando o próprio Deus. No livro de Isaías, chegando aí falando um pouco sobre a questão de Ciro, no capítulo 45, no versículo logo primeiro do livro, no capítulo 45, o próprio profeta ele diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Ciro era o rei da Pérsia na época, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Ou seja, a unção que era ungido essas pessoas, esse óleo que era derramado, significa que essa pessoa ela tinha uma representatividade de Deus nas funções destinadas. Como aqui falei, o rei, o sacerdote e o profeta. Assim eram chamadas as pessoas como Messias ou Mashiach, pessoas ungidas, Messias nesse caso. Continuando sobre essa questão da definição
em relação ao Messias. Quando Deus prometeu a Davi que o trono e o cetro permaneceriam na sua família para sempre, né, a palavra ungido, a palavra Messias, adquiriu uma referência especial aos representantes da linha real de Davi. Isso a gente encontra em 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 13. Ele diz assim: será ele, ou seja, esse Messias, esse ungido, quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Então, finalizando essa questão do conceito de Messias, a definição do Messias, tanto no Antigo Testamento como no Novo, e aqui, de certa forma, a gente trabalhando um pouco mais o Antigo Testamento, né, porque nós vamos aqui entender a perspectiva da tradução judaica em relação ao rei messiânico, ou rei Machia, né, ou rei ungido, né, seria muito importante e é de extrema importância a gente saber definir e entender o que seria o Messias. Então, passando ao ponto da expectativa do rei messiânico na tradição judaica. Primeiro, a gente entende que o rei deveria vir da linha real Davi, descendente de Davi. Em 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 12, o próprio profeta fala isso em relação a Davi. Ele diz: quando a sua vida chegar ao fim, a vida do próprio rei Davi, quando ele reinava na época, e você descansar com os seus antepassados, né, você morrer, eu escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Muitos aí vão dizer, ele está falando aí do próprio Salomão. Sim, mas o próprio profeta Samuel, ele está vendo essa imagem do próprio rei messiânico, segundo a promessa de Deus, de que enviaria um rei para liderar Israel, cuidar de Israel, e esse reino seria eterno, né? Então aí ele já está se referindo a esse ungido que viria, né? Segundo, eles entendiam que esse rei messiânico ele seria um líder político e um líder militar que restauraria Israel como nação soberana. Ou seja, Israel ele tomaria conta de todo o território. Eles entrariam, eles guerreariam, no caso, e eles tomariam conta de todo o território. Eles também entendiam que, além desse rei messiânico ser um líder político e militar, esse reino messiânico, esse rei que viria da linhagem de Davi, ele iria estabelecer paz, justiça e prosperidade ao povo de Israel. Isso a gente vê no próprio livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 5. Ele está aqui na minha tela e eu vou ler para vocês. Ele diz assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé, mais uma vez confirmando de que esse rei messiânico teria que vir da linhagem de Davi. Jessé era o pai de Davi. Então, um tronco surgirá, ou um ramo surgirá do tronco de Jessé. E das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor, e aí o Espírito está maiúsculo, ou seja, o próprio Espírito de Deus, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele continua: e ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra. Com o sopro da sua boca, ele matará os ímpios. E aí ele finaliza: a retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Então eles entendiam que esse Messias, além de ser um líder político e militar que viria para lutar em favor de Israel e subjugar as nações em relação a Israel, ele traria no seu reinado paz, prosperidade e justiça. É isso que eles entendiam dentro dessa perspectiva do rei messiânico. Eles entendiam que, além esse Messias, ele seria um libertador do domínio estrangeiro. Por quê? Isso aí focando dentro do contexto do primeiro século, né?
quando o próprio Império Romano subjugou Israel abaixo do seu poderio, né? Então eles entendiam, o povo judeu entendiam que esse Messias, ele seria um libertador. Deus estava enviando um libertador, um líder político e militar que traria o quê? Paz para a terra de Israel, justiça e prosperidade para a terra de Israel. Interessante que existe um livro do Dr. John MacArthur, teólogo, pastor, né, muito conhecido, que chama-se intitulado Boas Novas. Ele fala sobre exatamente essa perspectiva, né, do próprio Jesus Cristo, como o evangelho de Jesus Cristo. E ele diz, falando sobre a perspectiva ou expectativa desse rei messiânico em relação ao povo judeu, ele diz o seguinte, ele fala assim: as escrituras deixam claro que os judeus nutriam altas expectativas com relação ao Messias há muito esperado. Expectativas que Cristo não necessariamente preencheu no primeiro momento. Ou seja, quando eles viam a ação de Jesus e como Jesus se portava, eles não entendiam pela forma como Jesus agia que esse seria o Messias prometido, que este seria o rei prometido, né? E aí o John MacArthur ele continua dizendo o seguinte, ele diz assim: eles tinham certeza que o Messias seria um homem, não um anjo, e também não seria Deus, simplesmente um homem. E não apenas um homem qualquer, mas um filho de Davi. E ele continua, com base nas promessas da aliança de Deus com Davi, eles aguardavam o herdeiro de Davi que estabeleceria o reino eterno. Eles esperavam que o Messias viesse, ele seria um homem com tremenda autoridade e influência, veja só, política e militar, que assumiria o poder. Ele iria destronar os romanos e todos os inimigos de Israel, e cumpriria instantaneamente todas as promessas do reino feitas a Abraão, Davi e aos profetas. E ao fazer estas coisas, o que é que esse rei messiânico faria? Ele traria salvação plena a Israel. Então, veja, dentro da perspectiva judaica, como eles entendiam quem seria esse rei messiânico. E o próprio Jesus, ao primeiro ponto, não dava essa conotação de que ele seria o rei messiânico, aquele prometido. Isso é até um próprio exemplo do profeta João Batista, logo no início, quando ele vai preso, né, por Herodes, e ele pede aos seus discípulos que perguntem a Jesus se ele é realmente aquele a quem ele tinha falado, né? O Cordeiro de Deus que tiraria pecados do mundo, o Messias prometido, né? E aí ele pede para que perguntem isso a Jesus, por quê? Porque na visão de João Batista, no entendimento de João Batista, mesmo sendo profeta, dentro da própria tradição, ele entendia que esse reino, ou que esse rei viria para lutar, para brigar contra a nação romana e subjugar todas as nações abaixo de Israel. E aí Jesus responde da seguinte forma aos discípulos de João: avisem a João que o evangelho, as boas novas são pregadas, que os cegos veem, os coxos andam e que os mortos ressuscitam. E aí ele continua e finaliza dizendo: ai daquele que se escandaliza em meu nome. Ou seja, Jesus estava confirmando: eu sou o Messias prometido. Eu sou aquele a quem você anunciou, porque o reino de Deus é chegado. Eu sou esse rei messiânico. Mas não na concepção ou na expectativa que vocês judeus têm, mas na expectativa e no propósito ao qual Deus determinou para que eu viesse fazer. Basicamente é isso. Uma outra coisa é que o próprio povo judeu entendia como a questão desse reino messiânico, vir desse rei, como seria esse rei, é o anseio pelo um Messias libertador, né? Como eu falei anteriormente, e eles tinham essa inspiração através de um homem chamado Judas Macabeu. Eu acredito que você nunca deve ter ouvido falar neste homem, Judas Macabeu, porque inclusive esse livro de Macabeus, ele é um livro apócrifo, ele não está dentro da nossa Bíblia cristã, mas ele está dentro da Bíblia católica. É um livro histórico que fala sobre uma revolução que houve do povo judeu em relação
aos helenistas, né? Mais precisamente ao povo seleuco, né? Teria lá um estado Seleucida. Esse estado ele foi criado depois da morte de Alexandre o Grande e houve uma divisão dentro do reinado do Império Helenista, né? O Império Grego da época. Então, esse estado, houve essa revolução contra um povo macabeu, contra esse povo judeu, né? Quem era o sacerdote na época? Era o pai desse Judas Macabeu, né? Era o sacerdote, sumo sacerdote chamado Matatias. Esse nome Macabeu foi dado a ele, Judas Macabeu, pela sua força. Era um cara valente, um cara que desbravava, um cara que lutava, era um bom combatente, porque esse nome Macabeu quer dizer martelo, né? Era martelo. Então ele tinha esse nome adjetivado a ele mesmo, né? Como martelo, um homem forte, um homem que luta, um homem que briga. Então, dentro da perspectiva judaica da época, eles entendiam que esse Messias, esse rei messiânico, seria como fosse uma figura do Judas Macabeus, um lutador que lutava contra. O porquê houve essa revolução? Só abrindo aqui um parênteses dentro da própria história para que você entenda, isso é dentro do período interbíblico. Nós sabemos que termina em Malaquias e passa 400 anos até iniciar a vinda de João Batista. Então, nesse período de 400 anos interbíblico, o povo helenista, o povo grego começou a dominar o império e houve essa revolução dos macabeus, né? Porque o povo, esse próprio rei, né, Seleuco, ele queria exterminar a religião judaica, que isso tudo fosse acabado, né, e que todo o povo judeu ele se convertesse ao helenismo, se convertesse ao panteão grego, né, aos deuses gregos. Então foi por causa disso que esse sumo sacerdote chamado Matatias se revoltou, gerou essa revolução. Eles fugiram para o deserto. Foi acompanhado alguns combatentes com ele, inclusive o Judas, seu terceiro filho, chamado Judas Macabeu, para lutar contra esse exército helênico. Então, em 160 a.C., esse Judas Macabeu ele morre, né, em combate, enviado por uma tropa que foi mandada pelo próprio rei da época, que chama-se Demérito, né? Demétrio é o nome desse rei da época, esse rei Seleuco, que enviou uma tropa em combate com os macabeus, e esse Judas Macabeus ele morre. Então, para que você entenda, a visão do povo judeu era que esse rei viria para tomar conta de tudo isso, iria vencer tudo isso, iriam colocar todas as nações subjugadas à própria nação de Israel. Essa nação de Israel seria uma nação justa, própria, próspera e de muita paz. Esse período que o rei viria e assumiria o trono de Davi, sendo descendente de Davi eternamente, teria paz no mundo, né? E eles tinham essa imagem, essa visão de dizer, bom, seria mais como o Judas Macabeu, né? Seria interessante, se você assim quiser olhar e dar uma lida sobre essa história dos macabeus no período interbíblico, é muito interessante para acrescentar você no conhecimento histórico, tá? Mas não é um livro canônico, deixando bem claro aqui para você. E eles também tinham a visão de um Messias que cumpriria as promessas apocalípticas da época e na própria política em si, porque traria paz, justiça e prosperidade, né? Essa vinda do Messias viria. Esse Messias viria com poder, com força. Era um ungido de Deus, que era descendente de Davi, assim como nós vimos, um homem que teria muita influência no mundo. Então, essa era a perspectiva ou a expectativa do rei messiânico para a nação judaica. E amanhã nós vamos meditar sobre a outra perspectiva, ou a expectativa do próprio evangelho, como o evangelho apresenta esse rei messiânico. Nós vimos hoje como o povo judaico, a tradição judaica entendia esse reino messiânico, ou esse rei messiânico. Mas nós vamos ver amanhã como o próprio evangelho, os 4 evangelhos, apresenta esse rei messiânico. Então, assim a gente termina mais um programa. Naquilo que eu acertei, a glória é de Deus. Naquilo que eu errei, a glória é minha mesmo. E se Deus quiser, amanhã nós teremos mais do mesmo livro,
mais das mesmas doutrinas e mais do mesmo Cristo. E a você que nos acompanhou até aqui, fica o nosso abraço apertado, meu irmão. Que Deus possa te abençoar. A bientôt, à la prochaine, au revoir. Até mais. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.